posição e concluísse no seu coração a respeito disso. Então eu vou ler primeiro Malaquias 3, de 7 a 12, diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubaremos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você passe, por favor, lá para 2 Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos também acompanhar, fazer a leitura e ao mesmo tempo acompanhar os versos de 1 a 15 de 1 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu vou começar, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daquele que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vira a página, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, nos versos de 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E o último texto, abra aí agora em Mateus capítulo 23, palavras do Senhor Jesus Cristo aos fariseus, Mateus 23, o verso 23. Mateus 23, 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti com o coração quedado, Senhor, sedento, desejoso de aprender. Obrigado, Senhor, pelos textos que já são lidos e pedimos que o Senhor nos abençoe na exposição de matéria tão relevante, tão importante, tão necessária para os nossos dias. Nos ensina, Senhor, a respeito da graça de dar. Por amor a Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Queridos, Igreja Presbiteriana se fala também de dízimo e oferta. É doutrina bíblica e, portanto, necessária que se exponha. O apóstolo Paulo, ele, quando estava despedindo-se da igreja de Éfeso, ele diz assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Um ministro do Evangelho, ele precisa ter a paz no coração de ter ensinado ao povo de Deus toda a doutrina bíblica. Se nós faremos ou não, a responsabilidade já é nossa. Mas o que um pastor, um ministro, um missionário, um evangelista, ele deveria procurar é dar conhecimento às pessoas daquilo que seja a palavra de Deus, para que então cada um julgue se deve ou não, claro, fazer. E é lógico que a recomendação é que nós sempre nos aliemos a Deus naquilo que for a sua palavra. Irmãos, algumas vezes, sendo matéria tão delicada, nós ouvimos de pessoas não crentes razões por que não frequentam a igreja evangélica. E uma delas, eles dizem, é o dízimo. As pessoas falam brincando, né? Eu não vou dar dinheiro para engordar pastor. É assim que se fala nos meios não crentes. As pessoas usam esse argumento e não frequentam a igreja evangélica por isso. Mas já no meio evangélico, nós somos mais sofisticados. Nós crentes, nós somos mais sofisticados para argumentar a respeito disso. Nós encontramos outras razões. E uma delas
por exemplo, é a insatisfação com a igreja, com o pastor, com um líder, um presbítero, com alguma coisa da igreja. Então a pessoa usa isso como justificativa para não dar o dízimo. Eu estou falando, é claro, de crentes. Outros apresentam razão na sua dificuldade financeira. Eles dizem que as dificuldades são muitas, que todo o recurso já foi consumido, e às vezes usam a expressão não sobrando nada para dizimar. Mas existem aqueles ainda que dizem que o dízimo é uma exigência do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. Diz que isso é uma doutrina veterotestamentária do Antigo Testamento e não neotestamentária. Há aqueles que ainda dizem que gostam eles mesmos de administrar o dízimo, que eles são fiéis, mas eles reconhecem necessidades em outras causas, não só na igreja. E, portanto, eles mesmos distribuem o seu dízimo, eles mesmos gostam de administrar o seu dízimo, dar aonde quer que eles sejam inclinados a fazer. Ora, razões, portanto, irmãos, não faltam para quem não deseja contribuir. Essa é a grande verdade. Eu espero que nós, pelo menos, sejamos convencidos pelo Espírito Santo de Deus da necessidade, da obrigatoriedade e, acima de tudo, da graça que é participar da necessidade dos santos e da igreja. Não de Deus. Deus, de fato, não necessita. São as pessoas, são as igrejas que Deus usa como um teste da nossa fidelidade, do nosso amor a Ele, para então ver como nós então nos portamos diante disso. E esse então domingo e no próximo eu estarei falando a respeito principalmente de 4 temas. O primeiro é essa base bíblica, pretendo falar hoje, e também dos benefícios para o fiel dizimista. Na próxima semana, no próximo domingo, eu quero abordar já o tema pela perspectiva negativa, falar dos prejuízos que o servo infiel, que o crente infiel, que aquele crente que não gosta de dizimar, os prejuízos que ele traz a si próprio. O primeiro prejudicado é sempre aquele que não faz. E depois também falar a respeito dessa base, né? Quem deve administrar esses recursos? Será que nós temos liberdade de fazê-lo? Será que Deus assim disse? Você deve dizimar e fica à vontade para usar como você bem entender? Parece que não, mas nós queremos tratar disso bem claramente. Então, a primeira questão, dízimo, é questão legal ou é uma questão espiritual? É uma questão de lei e, portanto, restrito ao Antigo Testamento, porque Jesus já cumpriu a lei, ou é uma questão espiritual, a nossa razão de não dizimar? O primeiro texto que eu quero usar para argumentar, querido, está lá no Gênesis. Você não precisa, talvez, abrir, eu vou passando rápido, mas no capítulo 14, no verso 18, está dito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E olhe bem, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. No livro de Hebreus, nós temos um comentário do autor neotestamentário a respeito do que aconteceu lá na época de Abraão. No capítulo 7, falando a respeito do sacerdócio, ele cita Melquisedeque e diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia,
que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito à semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, o primeiro dízimo, querido, a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é com Abraão. Quando viveu Abraão? A Bíblia, mais uma vez, também nos informa a respeito disso. Gálatas 3, capítulo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Irmãos, a lei veio depois de 430 anos que Abraão tinha pago o primeiro dízimo a Melquisedeque, ao sumo sacerdote, exemplo de Cristo, sem genealogia na Bíblia, sem pai, sem mãe, um homem que foi chamado rei de paz, porque vivia numa época bastante ímpia, mas que ele, contrário a isso, ele seguiu a palavra do Senhor, as orientações de Deus, e ele é chamado então rei de paz, rei de Salém. Então, guarde isso. O primeiro dízimo foi pago 430 anos antes que houvesse lei, antes que Deus desse a lei ao povo de Israel. O segundo texto que eu quero observar, nós lemos, foi o texto de Malaquias, uma época negra do povo de Israel. As pessoas recusavam-se a seguir os caminhos do Senhor em tudo. 3 vezes no livro de Malaquias, e foi a última vez que Deus fala ao seu povo, antes do período interbíblico, antes do Novo Testamento, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, 400 anos de silêncio. Deus levanta esse profeta Malaquias para chamar a atenção do povo e dizer ao povo que eles são amaldiçoados por 3 razões. E uma delas é o texto que nós lemos. E no comecinho do texto, no verso 7, eu vou reler, o texto diz assim: desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas preste atenção, o povo diz assim: em que havemos de tornar? Irmãos, a pior coisa no mundo, acredite isso de todo o seu coração, não é pecar. O pecado, Deus ele tem condescendência, ele tem misericórdia com o pecado. A pior coisa do mundo é quando o nosso coração está endurecido, recrudescido. Quando ele já não é capaz de reconhecer os erros. Quando nós nos endurecemos e nós dizemos assim: mas eu não penso assim. Eu entendo de outra forma. Eu não vou fazer. E coloca tudo em cima do seu ego, que às vezes é tão gigantesco que não suporta estar na presença de Deus. O povo que havia se desviado completamente de Deus, perdeu completamente a noção do que deveria fazer, e orgulhosamente eles perguntam a Deus: em que nós havemos de tornar? E ainda acrescenta uma outra pergunta: roubará o homem a Deus? Que coisa lamentável. Não havia consciência do erro. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus avisa e diz a razão. Ele diz: todavia vós me roubais. E dizeis, e ainda orgulhosamente perguntam: em que te roubamos?
E Deus responde nos dízimos e nas ofertas. Mas você prestou atenção no início da leitura? No início da leitura diz assim: desde o dia dos vossos pais vos desviastes. Sabe qual era a questão mais crítica desse povo? Não era dizimar. Porque o dízimo é uma consequência absolutamente natural de quem está no Senhor. A pior questão foi o desvio. As pessoas pararam de dizimar porque se desviaram do Senhor. Era consequência e não causa. Então, quando nós somos, irmãos, ávaros, quando nós somos amantes do Deus Dagon, do Deus dinheiro, Mamon, perdão, não é por uma questão, isso não é a causa. A causa, ela antecede a isso, isso é uma consequência de um coração quedado, quebrantado diante de Deus, é só isso. Essa é a palavra do Senhor. Deus não começa dizendo, vocês não dizimam, vocês estão me roubando. Deus começa dizendo, vocês me abandonaram. E como consequência disso, vocês estão praticando isso e aquilo. Todo o livro de Malaquias está resumido dessa forma. Então, o mais importante, irmão, que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus, como ele diz às igrejas neotestamentárias. Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra de onde você começou a desviar. Porque um desvio, querido, você é capaz de entender isso muito bem, ele começa mínimo. Se você prestar atenção no início do meu dedo, esse desvio é nada. Mas se você projetar esse desvio, ele fica intransponível. No começo de duas retas, você coloca um pé e salta. Mas se essas retas, dessas retas que não são paralelas, que estão se desviando, você não consegue mais transpor. Então, o início, o problema desse povo, e quase sempre o nosso, querido, é esse. Nós começamos com um pequeno desvio, mas, infelizmente, nós não temos quase nunca, a não ser pela uma ação extraordinária de Deus, a capacidade de voltar por nós mesmos. No texto de 2 Coríntios, que também lemos, capítulo 8, logo no início, no verso 5, o Senhor elogia por boca de Paulo essa igreja. A igreja de Jerusalém passava muita dificuldade. E eu não sei se você prestou atenção, Paulo diz que essa igreja da Macedônia, essa igreja dos Coríntios, eles queriam, eles desejavam participar. Paulo destaca que era uma igreja pobre. Não eram pessoas ricas, mas eles imploraram ao apóstolo Paulo: nós queremos participar dessa graça. Nós queremos ajudar a igreja de Jerusalém, porque eles passavam muitas necessidades, eles passavam fome, eles passavam privações com perda de seus meios de recurso financeiro, perdiam seus empregos, como acontece nos dias de hoje, e a igreja sofria. E então a igreja dos macedônios imploraram ao apóstolo Paulo: eu quero participar dessa graça de dar, eu quero ajudar essa igreja. E o apóstolo Paulo, no verso 5 do capítulo 8, ele diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, preste atenção, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Lembra da razão por que Malaquias, o povo na época de Malaquias, não dizimava? Porque eles se desviaram do Senhor. Qual a razão dessa graça superabundante no coração dos macedônios?
porque eles deram-se primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, querido, acredite de todo o seu coração, Deus nunca tratou o dízimo como uma questão legal, uma questão de lei, mas sempre como uma questão espiritual. Um coração que pertence ao Senhor não vai pecar contra o Senhor, não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar, não vai mentir, não vai falar mal do irmão, não vai denigrir o caráter de uma pessoa, não vai ser maledicente, não vai usar o WhatsApp para ficar fazendo intriga, maldade contra as pessoas, mas também não vai deixar de dizimar, porque é um coração dado a Deus, e ele terá então a liberalidade de participar dessa graça. Quem primeiro entregou sua vida a Jesus, de verdade, nunca, jamais terá dificuldade quanto a isso. Um outro argumento é exatamente o exemplo de Abel e Caim. E essas coisas são tão gostosas porque elas estão na Bíblia. Não requerem muito esforço para interpretar, apenas pesquisa, apenas atenção na leitura. Quando Abel e Caim, eles entregam, fazem são os primeiros seres humanos que fizeram oferta de sacrifício a Deus. Foram os primeiros, os que abriram esse nosso procedimento de reconhecer no Senhor digno de toda a honra, de toda a glória. Então o texto de Gênesis, no capítulo 4, diz assim, agradou-se, capítulo 4, verso 4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Do que o Senhor se agradou primeiro? Foi de oferta. Querido, você imagina mesmo que Deus se agrada de oferta? Então nós teríamos que dar bilhões para Deus, para Ele poder se agradar. Mas não é assim. Deus se agrada daquela pessoa que recebe 10 reais e que reconhece que esses 10 reais vieram de Deus e separa um real e vem aqui ao gasofilácio e entrega R$1. Porque Deus agrada-se primeiro da pessoa e depois da forma como essa pessoa entrega a sua oferta. Por exemplo, você canta a Deus, não canta? O que é isso? É bajulação? Claro que não, querido. O que nós fazemos a Deus é uma oferta. A Bíblia diz que são sacrifícios de louvor que emanam dos nossos lábios. E às vezes é sacrifício mesmo. Às vezes você está doído, sofrido, você está com uma dor imensa no seu coração, mas você vem aqui e louva o Senhor. E Deus então agrada-se primeiro de você e depois da sua oferta. Portanto, querido, imagine bem, às vezes nós cantamos, lágrimas rolam dos nossos olhos, mas às vezes Deus não está aceitando esse louvor. Sabe por quê? Porque não parte de um coração contrito. Porque não parte de um coração que é dele, que ele tenha tomado realmente posse. E Deus não se agrada. O texto continua. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Ora, por que Caim foi então reprovado? Não foi pelo que ele ofertou, porque senão, volto a dizer, nós jamais conseguiríamos agradar a Deus, porque nós não temos nada, absolutamente nada. O que melhor nós fazemos, literalmente para Deus, seria como trapos de imundícia. Porque partem de corações pecaminosos, então não adianta. Lembra de 1 Coríntios, ontem lemos lá no casamento? Ainda que eu dê
todos os meus bens, distribua tudo entre os pobres. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Não adianta. Então não é amor a quem você está dando, é amor a Deus. Amor a Deus. Se você não tiver amor a Deus, nada disso se aproveitará. Sabe por quê? Porque senão se torna um investimento. Você dá muito para receber muito de Deus. Dê muito e você receberá muito. Queridos, isso é uma falácia, uma mentira deslavada que andam dizendo para ele. Lembra do apóstolo Paulo, nesse texto aos Coríntios? Ele diz assim, dê de acordo com as suas posses. Não dê mais do que você tem, não. Deus não vai se agradar de você fazer sacrifício, dar mais do que você pode dar, para você passar necessidade. Deus não tem compromisso com isso. Ele diz, dê na medida das suas posses. Dê aquilo que é justo e Deus se agradará de você. Um outro argumento que uso é que no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, estão ali listadas algumas manifestações do fruto do Espírito Santo. Preste atenção. Não são frutos, não é plural. É fruto do Espírito Santo, que traz consigo essas manifestações. Da feita que você recebeu o Espírito Santo, ele traz consigo a possibilidade, a capacidade de você desenvolver isso. E ele diz assim, amor, o que é o fruto? Quais são as consequências desse fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Fidelidade. Mansidão, domínio próprio, e completa assim, contra essas coisas não há lei. Não é lei, querido. Fidelidade em tudo, fidelidade a Deus em todas as coisas, não é lei. É fruto do Espírito Santo. E não confunda com dom, porque dom uns têm, outros não. Por exemplo, pregação, nem todos pregam. Dom da liberalidade, da generosidade, de receber pessoas em casa, nem todos fazem isso. E não é de admirar, alguns Deus concede essa graça, a outros não. Cantar, meus irmãos, se eu fosse depender de cantar para agradar uma igreja, misericórdia sobre mim, eu estava arrasando. Você está balançando a cabeça mesmo? Eu fico com raiva disso, que a gente fala assim, espera que as pessoas balancem a cabeça negativamente. É verdade, pastor, é verdade. Mas é verdade mesmo. Eu não tenho esse dom. Deus não me deu e eu não me arrisco nele. Porque Deus não me deu esse dom. Isso é dom. Agora, fruto é consequência natural. Por exemplo, você precisa chegar perto de uma mangueira e obrigar ela a dar fruto? Não. A reação natural de uma mangueira é produzir manga, é produzir fruto. O Espírito Santo, quando vem ao nosso coração, naturalmente você está capacitado a desenvolver todas essas coisas. E por fim, querido, dentro dessa primeira questão, observe as palavras de Jesus em Mateus 23, 23, que lemos, eu vou reler para você. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, eles estão dizimando dos seus bens. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Preste atenção nas palavras de Jesus. Devíeis, porém, fazer essas coisas
sem omitir aquela. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão certos em dizimar o endro, a hortelã e o cominho. Vocês estão certos em dizimar dos seus bens, daquilo que vocês têm recebido de Deus. Mas vocês precisam acrescentar a misericórdia, a fé e a justiça. Então, não é uma questão que Jesus diz assim, nem é importante você dizimar dos seus bens. Ele não está dizendo isso. Você devia sim fazer isso. É justo que você faça isso. Contudo, fazer isso como um investimento, eu vou dizimar porque Deus falou que vai derramar sobre mim bênçãos sem medidas. Eu vou dizimar porque Deus falou que vai abrir as janelas dos céus. Jesus diz, não, isso não. Você deve fazer sim, mas acrescenta isso, a justiça, a misericórdia e a fé. Acrescenta isso, a sua vida espiritual. Não negligencia isso. Irmãos, eu tive a oportunidade de falar com pessoas que vinham deixar dízimo na igreja e nunca apareceu na igreja. E a primeira vez que ele teve, não sei se eu vou chamar do quê, sei lá. Mas a primeira vez que ele entregou a mim, que eu estava na porta da igreja, eu disse, o que é isso, irmão? Isso não é meu dízimo. Você queria dízimo, é para quem vem à igreja. Se você não faz parte dessa igreja, por que você dizima? A pessoa tinha uma compreensão equivocada. Eu não vou incentivar um erro, querido. Então dízimo é para quem já deu o coração a Deus. E aí não vai ter dificuldade absolutamente nenhuma de fazer nada além daquilo que é o nosso dever. Quando nós, irmãos, deixamos então de participar dessa graça, a Bíblia trata isso como avareza. Nos nossos dicionários, você ouve e lê sinônimos de avareza, mesquinhez, sovinice, apego sórdido ao dinheiro, pão-durismo, todas essas coisas estão nos nossos dicionários da língua portuguesa. Mas você quer saber a opinião de Deus a respeito do avaro, daquele que pratica a avareza? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, olha ao que está ligado a avareza. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Sabe por que nós não dizimamos, irmão? Porque nós somos idólatras. Na opinião de Deus, não é simplesmente mesquinharia, sovinice, pão-durismo, apego ao dinheiro. Na opinião de Deus, é porque Ele, o dinheiro, se tornou para nós um Deus. E você tem ouvido aqui de mim que a definição de Deus é aquilo que te dá segurança, aquilo que te dá prazer e aquilo que te dá satisfação. Então, quando você desloca isso de Deus para o dinheiro, você está entendendo que o dinheiro te dá segurança, te dá prazer e te dá satisfação. E que Deus não é capaz de te proporcionar isso. E, portanto, nós então idolatramos ao dinheiro. Irmãos, no livro de Deuteronômio, se você quer ouvir falar sobre prosperidade, nós temos a nossa prosperidade bíblica. Deuteronômio capítulo 28, ali o Senhor diz ao seu povo, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te abençoarão todas estas bênçãos. Eu acho muito engraçado, que é como se vocês tentassem fugir das bênçãos e ela te alcança. As bênçãos te alcançam, assim como o Senhor diz que o pecado nos alcança,
as bênçãos também, elas nos alcançam. Nós não precisamos nos esforçar para ser abençoados por Deus. Basta unicamente fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Porque elas virão sobre nós e nos alcançarão. E lá então tem uma lista enorme a respeito disso. Mas não é só isso. Provérbios no capítulo 11, verso 24, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Semana que vem, nós vamos ouvir a respeito do saquetel furado, daqueles que tentam reter mais do que são justos, e Deus diz que escorre pelo saco. É como se você estiver andando com um saco de grão, de farinha, sei lá o quê, que tem um buraco. À medida que você anda e tenta encher, ele vai caindo. Nunca você vai conseguir encher. Ao contrário, né, me veio aqui a lembrança da botija lá da viúva de Sarepta. Ela deu ao profeta e, pelo contrário, o que ela não tinha, ela recebeu muitas vezes mais. Que exemplo extraordinário. Então Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele tem alegria em nos abençoar. E Ele propõe um desafio. Ele diz assim: provai-me nisso. Você não encontra essa expressão em lugar nenhum. Deus se deixando provar pelo homem. Que Deus terrível esse dinheiro, hein? Que Deus terrível esse dinheiro. Deus tem a compreensão de que é um assunto tão delicado na nossa vida, que Ele diz assim: tira a prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Qual que foi o hino que nós cantamos ainda há pouco? Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Tenta contar as bênçãos, você não consegue. Porque Deus, Ele tem alegria e prazer em alegrar o nosso coração, em ver-nos felizes, em ver-nos alegres. Nós, então, temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, no versos, que lemos, né, dos versos 6 a 15, aonde ali está um princípio da sementeira. E eu acho tão simples de entender isso. Se você planta uma semente de laranja e ela germinar e brotar um pé de laranja, quando ela der fruto, você vai colher os frutos de um único pé de laranja. Mas se você tivesse 100 sementes de laranja e plantasse 100 pés de laranja, e se elas todas germinassem e produzissem frutos, você ia ter uma colheita extraordinária, né? Sabe o que Deus diz, que nós lemos? Deus é quem dá a semente para a vossa sementeira. Você está colhendo pouco, querido. Talvez você esteja semeando pouco. Talvez as sementes que Deus tem lhe dado sejam poucas. E para que não fique dúvida, quando o povo de Israel está adentrando a Canaã terrestre, né? Quando ele sai do Egito, daquele sufoco, passa pelo deserto, e agora vai viver em abundância, né? Vai viver numa cidade que produz tudo, que tem abundância, fartura de tudo, que as coisas são extraordinariamente boas. Deus lembra o seu povo dizendo assim: não digas no teu coração. Você compreende isso? O que Deus tem lhe dado? Talvez um excelente emprego, não é? Talvez uma mente privilegiada, talvez energia extraordinária, né? E você, às vezes, soberbamente acha que isso vem de você. Olha o que Deus diz. Não digas no teu coração. Compreendeu o contexto? O povo vai entrar para uma terra que tem tudo. Que tem fartura de tudo.
Deus lembra o seu povo dizendo, olha, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8:17. Então, querido, tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. Tudo que você acumulou, toda a graça, toda a generosidade, vem do Senhor. Então, o que o Senhor nos pede é que nós nos lembremos disso e da sua misericórdia. Então, querido, Deus nunca tratou isso como lei. E a alegria de Deus é dar-nos. Traga os seus dízimos. Retorna do seu caminho mau. E provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós profusas bênçãos sem medida, ao ponto de que as outras nações vão dizer assim, mas que povinho abençoado esse, hein? Mas como são abençoados. O reconhecimento vem não só de nós, as pessoas de fora vão ficar impressionadas com isso e dizer, que povo abençoado. Porque Deus cuida de nós, querido. Porque Deus nos ama extraordinariamente. Paulo diz assim, aos Coríntios, no capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Os macedônios, eles desejavam dar, eles fizeram uma promessa de dar e eles cumpriram, como lemos no texto. Que o Senhor, Deus, nos abençoe, querido, bastante, nos dando boa compreensão disso. Um pequeno resumo disso está no seu boletim, a indicação dos textos, você vai poder depois fazer uso mais conveniente disso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.